falar sobre conflitos. Então, meus queridos, o que eu queria falar para vocês sobre aprendizados meus em termos dos conflitos, tá? Conflito é uma coisa boa. Eu sei que é meio ilógico para muita gente pensar no conflito como uma coisa positiva, mas ele traz grandes oportunidades. Geralmente a gente tem algumas palavras, algumas coisas que a gente escuta e que a gente fala que é muito negativa, que não é boa. Mas o conflito de verdade, ele é uma coisa positiva, porque quando ele surge na nossa vida, ele está nos trazendo um sintoma de que alguma coisa não está legal. E muitas vezes a gente não enxerga dessa forma, porque a gente fala, é ruim e afasta. É ruim, não quero ver. Quando você afasta a possibilidade de enxergar alguma coisa nesse sentido, você está tirando a possibilidade de resolver alguma coisa. A gente fala aqui isso, administrar problema não deveria ser uma meta de ninguém, mas saber gerenciar ele deveria. Então, a gente vai tentar abordar um pouco aprendizados meus para vocês conseguirem olhar para a vida de vocês, se esses conflitos acontecem e como a gente se vira com isso, né? Não adianta a gente só saber. O que a gente faz com isso? Existem estratégias que a gente pode usar para melhorar, para evoluir. Então, vamos lá. Se a gente esperar que um conflito se resolva por si só, sozinho, acontece. Ele até pode se resolver. Mas geralmente quando ele acontece de uma maneira a deixar uma cicatriz muito grande. Acontece da gente esperar que as coisas se acomodem naturalmente e elas podem se acomodar de um jeito positivo ou não. Ou seja, coisas que estavam na nossa mão, no nosso controle, nós perdemos o controle porque nós não assumimos a posição de líder do conflito. Liderar esse conflito, dominar ele ao ponto de você ser o protagonista desse conflito, vai fazer toda a diferença se você vai levá-lo para o lado positivo ou não. Como que a gente faz isso, Cláudia? Tem algumas formas que as pessoas geralmente, principalmente no meio das lideranças, quem é líder dentro das suas empresas ou líder dentro do seu empreendimento, precisa entender que quando nós dominamos, que nós resolvemos, o conflito pela acomodação, nós estamos levando ele a se autorresolver, sabe? Deixa a vida me levar, larga para ver se ele se resolve sozinho. E é uma faca de dois gumes, pode te machucar. A outra forma de administrar conflitos que as pessoas têm é a da dominação. Essa, eu acho que assim, no meu passado era muito frequente, tanto que se eu falar para a galera que tá dentro das minhas faixas, etária, eu vou falar uma frase e vocês vão completar. Se eu falar assim, manda quem pode, obedece, provavelmente vocês completaram a frase com a frase conhecida, não é? Porque manda quem pode, obedece quem tem poder, era uma coisa típica de quem tinha essa administração do conflito pela dominação. Então, eu determino o que eu quero porque eu detenho poder. Só que quando a gente faz isso dentro do espírito de liderança, que é o tema que eu estou abordando mais para vocês, você que tem um negócio e quer administrar e quer liderar seu time para trazer resultados maiores, se você fizer isso, você só produziu raiva. A pessoa, em vez dela estar te ajudando a construir sua empresa, ajudando vocês a atingirem os seus objetivos, ela só está se enchendo de raiva, porque ela foi convencida através da força de fazer alguma coisa. Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês foram levados a tomar um caminho pela força e quantos de vocês torceram para aquilo dar certo? Quantos de vocês, de alguma forma, colocaram energia para aquilo funcionar? É a mesma coisa de quando a gente vai no médico e ele fala pra gente que a gente precisa parar de comer, sei lá, açúcar. É pela dominação.
Eu sou um médico, eu sou um doutor, eu tenho a força de te dizer que isso não é bom para você. Só que você lá dentro, você não se convenceu. Lá dentro de você ainda existe alguma coisa te dizendo que talvez não seja tão assim verdade. E você vai teimar de ir por um caminho que não vai te trazer resultados. Então, quando a gente está falando desse conflito de interesses que a gente vive, a gente precisa saber qual é a tática, a estratégia que a gente vai usar para ter maiores resultados. Então, a gente encontrou que existe o da acomodação, deixa a vida levar a gente para ver o que vai dar. E a outra, que é da dominação, eu vou lá, ponho o dedo e falo, você vai obedecer porque é assim que eu estou mandando. A outra, que é muito mais saudável, é a do compromisso. Nesse do compromisso, eu até fiz um post aqui falando sobre feedback. Todo mundo gosta de receber. O que é o feedback? É o retorno. É você me dizer se eu tô indo bem ou se eu tô indo mal. O seu time, as pessoas que trabalham com você, a sua família, e quando eu falo time, pode ser os seus filhos, eles estão esperando feedbacks. Só que nós costumamos só dar feedback negativo. A gente só fala o que está errado. Raramente a gente fala das coisas positivas. Então, toda vez que você vai falar com uma pessoa, ela já está esperando a bronca. Ela já está esperando que vai ser uma coisa ruim. E quando você cria esse clima, você cria, como que eu falo, um antagonismo natural. Pessoas contra você. Se você está dentro de um barco, precisando que todo mundo reme para um lado, e as pessoas são contra você, talvez eles não vão remar com tanta vontade, mesmo sabendo que eles também não vão chegar lá. Então, a gente quando aprende a gerenciar tudo isso, aprende a administrar conflitos da forma positiva, aprende a gerenciar esses pequenos problemas do dia a dia, a gente tem resultados muito melhores e de uma maneira muito mais fácil. Porque o grande lance é que muitas pessoas, eu acredito que vocês são extremamente capazes, então vocês vão colher resultados. Mas será que era o melhor resultado, no menor tempo, do jeito mais fácil? Talvez seja aí o problema. Não está sendo. Porque você não está usando esse gerenciamento de conflitos de uma maneira salutar para todo mundo. Quando a gente fala dessa terceira forma de lidar com os conflitos, que é o compromisso, eu vou falar para vocês uma coisa que eu faço, e eu fiz e treinei muitos líderes ao longo de toda a minha carreira para aprender essa técnica, que ajuda muito. Você vai precisar falar com alguém sobre alguma coisa que ela fez de errada. Se você começar dando a bronca, a primeira coisa que você faz com a pessoa é ela se fechar no vitimismo e em busca de uma desculpa. Quando você põe a pessoa nesse estágio, ela não está mais pensando em nada do que você está falando. Por quê? Ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você veio e deu uma cacetada nela, dizendo que ela errou, que ela fez alguma coisa muito ruim. Ok, ela agora já está pensando em maneiras de escapar daquilo que você falou. Ela está tentando encontrar alguma desculpa plausível para você parar de dar bronca nela ou não piorar a bronca para ela. Você entende que aí nesta hora ela não vai fazer um compromisso com você de melhorar, porque ela já trabalhou, ela se trabalhou inteira em colocar uma armadura para se proteger. Então a técnica que eu vou falar para vocês é assim: você vai chegar para uma pessoa e você vai dizer, vai fazer elogios sinceros. Não adianta fazer isso na falsidade, não adianta fazer isso fingindo. Por quê? Todas as pessoas têm o lado luz e o lado sombra. Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Se você encontra as coisas positivas dessa pessoa e de alguma maneira você encontrou, nem que não seja agora, mas você encontrou, senão essa pessoa não estava do seu lado. Vai lá e fale dessas coisas positivas dessa pessoa. Mostre para elas que vocês reconhecem de fato tudo de bom que elas são capazes de fazer. Então, quando eu pegava para dar um feedback para algum
algum subordinado meu e que ele estava indo mal ou estava fazendo umas coisas muito negativas, então vou dar um caso hipotético de uma pessoa que trabalhava bem, era pontual e de repente começou a chegar atrasada, tá? Aí você vai chegar para ela e vai falar assim: olha, fulana, você era uma funcionária excelente, nunca tive que me preocupar com o seu horário. Você, de fato, era uma das mais pontuais, era super comprometida. No começo, eu lembro do brilho no seu olho que me fez querer você na minha equipe, no meu time. Eu queria muito essa energia que você tinha de vir, resolver, fazer. Então, era maravilhoso tudo isso. Só que agora, eu percebi que nos últimos tempos, você está tendo um desempenho aquém da sua capacidade, daquela reputação de pessoa tão eficiente, tão competente que você tinha. E eu queria entender o que está acontecendo, que você está tendo atrasos frequentes. E você permite que a pessoa fale. Por mais que possa vir desculpas, uma das coisas que você precisa treinar, se você quiser ser um líder de verdade na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, é você começar a ouvir as pessoas. Porque tem um ouro em pó nessa fala. Ouro que você pode aproveitar. Só que a gente também entra no mesmo sistema que a outra pessoa. Quando ela começar a dar desculpas, a sua mente vai acelerar e começar a falar um monte de coisa junto com a pessoa. Adivinha o que aconteceu? Você não escutou a pessoa igual ela não estava te escutando naquele primeiro caso. Então você tem que policiar a sua mente e falar: ok, eu vou ouvir o que essa pessoa está falando e para melhorar essa situação, toma nota das palavras que essa pessoa está usando. Essas palavras, elas são importantíssimas para você fechar um acordo de melhoria desse comportamento para administrar esse conflito. Como que a gente faz isso? A gente pega o que essa pessoa falou, anota. Então ela vai falar assim: eu tô chegando tarde porque eu agora tô cuidando da minha mãe que tá doente, ou eu tenho que fazer a comida, ou eu tenho... Ela vai falar N coisas e você vai anotar o que ela tem a falar. Você vai respirar fundo, mesmo que você esteja com raiva, você vai respirar fundo umas 2 ou 3 vezes. Técnica da água. Você precisa de um tempo, às vezes, para digerir o que está sendo dito. Porque às vezes a pessoa está tentando te fazer de idiota. Porque é o que ela sabe, só. Você vai lá e toma água. Esse tempinho mínimo faz com que você comece a acalmar um pouco mais, a oxigenar seu cérebro. E aí você vai poder dar respostas melhores. Aí você vai chegar para essa pessoa e falar assim: eu entendi tudo que você falou, e você vai repetir as palavras que ela disse, para que ela ouça o que ela disse. Às vezes o que ela vai falar é uma coisa muito absurda, mas ela não se ouviu falando, entende? Então você repetindo o que ela está dizendo, você vai fazer com que ela concorde que foi aquilo que ela disse. Fez essa técnica, jogou isso para ela. É isso mesmo? É. Então agora eu queria colocar meu ponto de vista para a gente formar um acordo, ter um compromisso. Pode ser? Faça com que essa pessoa diga sim para você, concorde com você. Porque se ela te der um sim, ok, ela vai fazer alguma coisa para melhorar. Se ela ficar calada, ela não vai fazer e tá tudo certo. Porque é o caso da bronca lá, eu mando, você obedece e acabou. A pessoa não falou nada, ela não concordou com nada, 0 a 0. Você vai chegar para ela e falar para se ela aceita esse compromisso. Aceito. Então vamos ver. Você tá falando que você tá chegando mais tarde porque você tem que cuidar da sua mãe. É possível? Perguntas, onde você tem as perguntas são as respostas que você quer obter. Então faça a pergunta de um modo inteligente para você obter o melhor resultado. Você concorda que você poderia acordar 30 minutos mais cedo para deixar tudo em ordem para sua mãe, para não chegar atrasado e você não se prejudicar o time todo? E a pessoa pode dizer: sim, posso. Se ela disser não, você vai ter que perguntar por que ela não pode, porque você concorda que é uma coisa muito óbvia para qualquer pessoa.
Se ela vai dar uma outra desculpa, porque o ônibus que eu passo mora a tal hora. Se você pode fazer alguma coisa por essa pessoa, do tipo, ok, eu vou mudar o seu horário 30 minutos depois para você sair 30 minutos mais tarde. Tudo bem, porque aí é justo com você e com o resto do time. Qualquer coisa que você combinar com essa pessoa, você montou com ela um acordo, você fez com ela um compromisso. E aí, automaticamente, essa pessoa, que ela não tá fazendo por mal, ela vai conseguir trabalhar melhor isso com você. Ela vai conseguir administrar isso melhor e você vai sair com um resultado muito mais positivo. Essa é uma das formas positivas de lidar com conflito, de administrar o conflito, seja dentro das equipes. E aí vamos para o caso dos nossos filhos, por exemplo. Você dá uma bronca no seu filho, ele não escutou nada, porque ele também está no modo defesa, então ele está lá se protegendo, ele não está escutando nada do que você disse e você não montou um acordo com ele. Você vai colher 0 de resultado. Se você usar isso de administrar dessa forma, é muito melhor. Quando a gente fala desse compromisso, a gente está falando para você começar a treinar, dar feedbacks, dar retorno para as pessoas, das coisas positivas e das coisas negativas. Se você criar o hábito de fazer isso de uma forma meio sistêmica mesmo, olha, todos os dias de manhã eu vou falar todas as coisas boas que vocês fizeram, ok? Todos os dias à tarde eu vou falar todos os erros cometidos para a gente resolver isso amanhã, ou vice-versa. Ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, não importa, mas você tem que criar um sistema para que vire um hábito. Senão você vai no dia a dia, na loucura, na confusão que é a nossa vida, esquecer. Quantas vezes a gente pega crianças que são super boazinhas e a gente não enxerga que elas existem? Elas estão quietas ali no canto. Elas também merecem receber elogios. Porque, caso contrário, nós estamos criando crenças limitantes na cabeça dos nossos filhos de que eles não merecem. Não importa o que eles façam, eles nunca vão merecer. Então, você vai encalacrar a vida de pessoas que você ama, porque você não sabe criar conflitos de uma maneira positiva, tá? E a última solução que eu gosto mais é a solução integrativa. Essa solução integrativa, ela é uma solução que ela requer um pouco mais de avanço no quesito liderança. Ela requer um pouco mais de habilidades de um líder, que é possível desenvolver, mas que ele precisa fazer o seguinte: ele precisa trazer todo mundo para encontrar uma solução daquele conflito onde todo mundo se sinta ganhando. Não tem jeito disso acontecer? Tem. Se vocês quiserem uma indicação de leitura, um cara que eu gosto muito é o William Ury. Ele é um professor de Harvard de negociação internacional. Leia alguma coisa nesse sentido para vocês entenderem o que é administração de conflito. Como é possível o ganha-ganha-ganha. Eu estava lendo no livro dele que o Abílio Diniz, quando ele teve aquele caso que foi uma desavença internacional entre eles e os sócios dele francês, que estavam numa guerra horrorosa, a coisa não andava nem para frente nem para trás, tudo emperrado. Ele entrou e começou a negociar esse ganha-ganha-ganha. No final de toda essa história, ele conseguiu fazer com que todos os envolvidos saíssem satisfeitos dessa negociação, uma coisa que se arrastou anos, tá? Com muito dinheiro, com muita coisa envolvida, muita cabeça quente, mas você conseguiu. Porque tem um pontinho que a gente precisa olhar quando a gente está fazendo essa forma de solução integrativa. É entender os sentimentos envolvidos. Se você conseguir captar quais são os sentimentos das pessoas que estão envolvidas nesse conflito, você vai conseguir perceber o que realmente ela está buscando com aquilo. Às vezes uma pessoa que está tentando te afrontar, na verdade, ela está querendo defender o valor dela de liberdade. E quando você impede ela de se expressar,
você está podando ela da coisa mais importante da vida, que é a liberdade. Só de desabafar, muitas pessoas já estão satisfeitas com a parte delas no conflito. Só que quando você, não vou nem te escutar, você está ferindo talvez um valor dela e ela está sentindo essa mágoa. A gente não se importa muito com o que falam da gente. A gente se importa com o que a gente sentiu daquilo. Então o que eu vou falar para vocês é que é muito mais lógico que vocês olhem para o momento do conflito, qual é o sentimento que está sendo gerado. O que a pessoa está de verdade sentindo para ela estar reagindo daquela forma. E aí vocês vão entender que, na maioria das vezes, as pessoas que estão se sentindo menosprezadas, elas estão se sentindo podadas da sua liberdade, elas estão se sentindo manipuladas. E eu sou uma que, quando eu me sinto manipulada, eu vejo vermelho, então eu parto para o ataque. Só que é um nível de autoconhecimento que a gente vai adquirindo. Você, como líder, tem a principal função de fazer isso com as pessoas ao seu redor. E aí é o que eu volto a falar, não importa se você é um líder na empresa que você trabalha, no líder da sua empresa ou um líder na sua casa. É o seu papel de líder fazer negociações melhores com todas as pessoas envolvidas para ter um resultado muito mais positivo. Quantas vezes a gente resolveu conflitos pela dominação? Quantas vezes a gente resolveu conflitos pela acomodação? Esperou que um dia resolvia sozinho. Só piora. Quanto mais tempo a gente deixar um negócio crescendo, mais energia ele vai criando até se tornar uma bomba, que às vezes pode implodir a gente por dentro. É o caso dos burnouts. Eu sei porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui deixando e eu entrei no modo acomodação. Eu estava insatisfeita com a minha vida profissional, eu estava insatisfeito como as coisas estavam acontecendo na minha vida e eu não fiz nada. Para não entrar no conflito, eu fui deixando e falei, não, uma hora vai passar, uma hora vai acalmar, Não acalmou. O que aconteceu? Ganhou tanta energia que, bum, eu pifei. É isso que acontece. Então, por que deixar nessa situação se nós temos 4 formas de administrar o conflito, 2 que não são tão boas, acomodação ou dominação, e temos 2 melhores, que é o compromisso ou a solução integrativa. Por que não escolher uma dessas 2? É o que eu falei. A solução do compromisso, ela é mais fácil, é uma técnica que você treina e geralmente a gente chama ela de feedback sanduíche, né, hambúrguer, que é um pão fofinho, legal, a carne, mais difícil de digerir, um pão. Ou seja, você começa com um elogio, você vem com a cacetada e depois você volta com o elogio. Chegou no final, forma-se o compromisso. Ótimo. Solução integrativa, quando a gente quer realmente uma solução onde todo mundo saia satisfeito, nós temos que ouvir na essência. As pessoas precisam saber que elas estão sendo escutadas. Hoje em dia, está muito mais acelerado esse processo de que a gente não escuta o outro. A gente parou de escutar as pessoas. Então, por isso que tantas pessoas precisam, sabe, de terapias, de psicólogos, porque tá muito difícil ser ouvido. Você às vezes vai sair com algumas pessoas e tá todo mundo no celular. Ninguém tá te escutando. Eu já tive relacionamentos que eu me sentia mais sozinha no relacionamento do que quando eu estava sozinha de verdade. Por quê? Porque ninguém estava me ouvindo. Eu não era escutada. E eu também não escutava, tá? Então não é uma coisa que só o outro fazia. Não. Porque a gente entrou nesse círculo vicioso de não nos ouvir. Aí a gente não escuta o outro e, detalhe legal, a gente não escuta nós mesmos. Então, o que eu queria passar para vocês é que os conflitos, eles não são ruins. Eles mostram pra gente que alguma coisa não tá legal. Então assim, gente, gratidão por vocês essa noite aqui comigo. Espero que tenha feito sentido essa live para vocês e que ajude de alguma forma
a vocês evoluírem de alguma maneira e administrarem melhor o conflito de vocês.